Shalom, bom dia. Eita, hoje um dia que o povo comemora uma coisa meia bagunçada, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz, a graça, a misericórdia, as bondades de Deus e as prosperidades que vêm do céu seja multiplicado na sua mente, no seu coração, na sua vida. Tudo que você fizer hoje seja abençoado. Em nome de Jesus. Essa é as primeiras palavras que eu já profiro aqui gravando nesse vídeo. Já orei, já adorei, já glorifiquei, já recebi palavras do Senhor e agora quero compartilhar com você. Vamos orar, orar comigo também, vamos orar daqui a pouco em oração de súplica, mas vamos agora primeiro meditar. Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 3, vamos ler do versículo 8 até o 11. Tudo bem? Vamos comigo? Você me acompanha? Me dá o prazer da sua companhia? Vamos lá. Hoje é o dia 1º de abril. 1º de abril de 2025. E esse dia tem uma marca, né? Tem uma marca que o povo fala que é o dia da mentira. Diz a palavra de Deus que quem mente, né, está pecando. A mentira não está com Deus. A mentira não é de Deus. E em 1 João, em outras versões, porém nessa versão fala diferente. Vamos ler aqui então. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vamos para o versículo 9 agora. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente é o Espírito Santo, né? Então você foi nascido de Deus através do batismo, confissão, né? Você se reconheceu que é um pecador, somos um pecador, e arrependemos, confessamos, e a partir disso o Senhor nos liberta do peso do pecado e pelo teu sangue nos lava. E aí o Espírito Santo começa a morar dentro de nós. Fazemos o convite, Espírito Santo, Divino Espírito Santo, mora em mim, que é a parte da Trindade. Jesus subiu e enviou o Espírito Santo para habitar e morar conosco até o fim dos tempos. Isso está em Mateus 28, 20. Né? Eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, aí que os que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Você pode pecar, mas você vai se arrependendo, confessando, e são pecados diferentes, maiores, e assim vai ser o processo da purificação, da santificação, dia após dia. Né? O trabalho que o Senhor faz em nós, nos cristãos, diz a palavra que é como o raiar do sol, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Né? Assim começa, hoje estamos aqui de madrugada, ainda está escuro, mas vai brilhando, 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 o sol vai nascendo, né? Que é a coisa mais linda, que Jesus é o sol da justiça, e vai brilhando até ser dia perfeito. Né? Quando a gente acaba o dia está bem lá, o sol está lá bem no alto. Então é assim que funciona o trabalho de Deus em nossas vidas. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, que é o Espírito Santo, como já expliquei, né? E não pode viver pecando, né? Tem pessoas que, eu continuo pecando. Não, não pode. Eu era uma pessoa, então o Espírito Santo vai transformando. Está lá em Gálatas 5, 22, né? O fruto do Espírito vai transformando essa pessoa. Que o maior milagre na vida do homem e de uma mulher é a salvação, a transformação dia a dia que Deus vai produzindo no ser. Esse é o maior milagre que o ser humano possa receber. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Em outra versão, diz aqui no verso 8, quem pratica a mentira é filho do diabo, porque o diabo nasceu e vive mentindo desde o início. Mentiu para Eva, né? Colocou Eva contra Deus, e Eva e Adão
deixando de acreditar em Deus, praticar a desobediência. Todos já conhecem a história. Porque é nascido de Deus, terminando o verso 9, vamos para o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque, no verso 11 agora, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora eu vou ler, sem intervalo, até aqui. Vamos ler comigo de novo? Muita gente fala, eu não consigo gravar a Bíblia, e eu preciso memorizar, eu preciso gravar. Essa repetição de leitura, escrever, é que faz com que internalize dentro da gente. Assim o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas. Isso eu tenho provado na minha vida, tá? Então pode praticar porque dá certo. Quem pratica o pecado é do diabo, ou quem pratica a mentira é do diabo. Porque o diabo vive a mentir ou vive a pecar desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive na prática da mentira, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisso se conhece quem está com Deus ou quem está com o diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não ama Deus, não ama seu irmão, não é de Deus. Mas aqueles que amam a Deus e amam seu irmão são de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Qual que é a mensagem desde o início? Quando Deus te chamou nessa graça, na maravilhosa graça, que você ame a Deus e ame ao seu irmão. Vamos nos amar? E eu te digo aqui, te amo em Cristo Jesus. Te amo, te amo, te amo. Declarado. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Oh Espírito Santo, o silêncio, ouvir a batida dessas cordas que penetra a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Temos uma boca apenas, e 2 ouvidos. Tu nos fizeste, Deus Pai, assim, a tua imagem e a tua semelhança. E muitas das vezes nós queremos falar, e não paramos para ouvir, não paramos para te ouvir. Espírito Santo, maravilhoso, divino Espírito Santo, bom dia, aleluia, aleluia. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz lá no íntimo, no nosso intelecto, no nosso coração, no nosso interior. Tua voz é doce, suave e agradável. A voz de Deus é como trovão. A voz de Deus Pai, ela soa. A voz do Senhor Jesus, nosso Salvador, que veio a este mundo e morreu, verteu teu sangue, mas hoje vive e à destra de Deus está. É como som de muitas águas, mas a voz tua, Espírito Santo, que revela o Pai, que revela o Filho, que revela a verdade dentro de cada ser. A semente, como diz nessa palavra, a semente depositada no homem,
depositada na mulher. É a voz suave, doce, agradável. Então fala dentro de nós, ensina-nos, segundo essa palavra que tu nos deste. Em nome de Jesus, queremos orar, colocar nossos pedidos na manhã desse dia diante de Ti. As nossas necessidades, queremos clamar pelas nossas limitações. Ah, Senhor, uns têm causas na justiça. Espírito Santo, uns estão passando pelo leito de dor, enfermidade, doenças. Outros são rebeldia de filhos, pais, mães que sofrem por conta dos filhos em transformações, em rebeldia, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de muitas influências negativas, de muitas coisas passageiras, de muitas mentiras. Inclusive hoje é um dia em que o homem cismou de celebrar a mentira. Hoje é o dia da mentira. Não, hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor nos acordaste e que nós agradecemos porque temos ar nos nossos pulmões, temos a voz para falar. Ah, Senhor, Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso Deus, o nosso Senhor absoluto, Deus que move em nós com a Tua semente, pelo Teu Santo Espírito, frutificando o amor, a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, o domínio próprio, o novo fruto que produz em nós mudança, transformação. Como diz no verso 9, no verso 10, o amor, que nós possamos amar mais, amar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso intelecto, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Isso é profundo, isso vai muito além do amor que se prega, do amor simbolizado pelo coração, pelo cupido, vai muito além, vai muito além. É um mandamento, é os 10 mandamentos dentro desse mandamento. Aleluia. Assim, Espírito Santo, visita essa mulher, essa tua filha, esse teu filho, esse homem que agora está questionando. Está dentro de mim, Espírito Santo, está movendo dentro de mim. Eu não consigo te ouvir, eu não consigo te sentir. Tu está dentro de mim. Espírito Santo, responde para ele, responde para ela. Aleluia. Move nele, move nela, teu agir, o teu querer. E que eles continuem, que eles comecem a lembrar de sua vida regressa, de sua vida passada, de como eles se comportavam, de como eles viviam, das dependências, dos vícios, da vida sem alegria, vazia, e das vidas que se vivem agora, pois as aflições, como o Senhor Jesus disse, elas fazem parte da nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vencerás vós também. E
não estarás sós, pois eis que enviarei o meu Consolador, e ele estará contigo todos os dias, até a consumação do século. Eis que estarei convosco todos os dias, pois a pessoa do Espírito Santo traz a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a graça capacitadora, é a força que move em nós o querer, o agir, o efetuar de Deus. E assim vamos produzindo os frutos dignos de louvor, de arrependimento, de santificação, para sendo apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da palavra, o Senhor vai nos apresentando o céu, as ruas de ouro e de cristal, mansões celestiais. O Senhor vai apresentando aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, mas que já está preparado desde a fundação dos séculos para todos aqueles que amam a Deus. Pois todos aqueles que amam a Deus todos os dias observam as leis, os preceitos, os mandamentos do Senhor e seguem, praticam, não vivem mais na prática do pecado. Mentir é pecado. Mentir afasta o homem e a mulher de Deus. Então, não minta, pois mentira é pecado. E quem pratica mentira é filho do diabo. E o diabo mente desde a fundação do século. Desde o início lá, mentiu para Eva, mentiu para Adão. E você não é filho do diabo, mas é filho de Deus. E prova que você é filho de Deus porque você não mente. Prova que você é filho de Deus porque você não vive na prática do pecado. Prova que você é filho de Deus porque você não ouve mais o diabo, mas sim a Deus. E ouvir a Deus é se prostrar, é fechar o olho e falar: Deus, fale comigo. E quando você abre a Bíblia, Ele fala com você. Quando você atenta à palavra de Deus, você ouve a voz do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que se revela dentro de você. E você sabe do que eu estou te falando. Se atentamente ouvires a minha voz, ouça a voz do meu Espírito que fala dentro de você. Quem tem ouvido, ouça. A voz do meu Espírito. Filho meu, filha minha, eu estou com você. Onde quer que pores as plantas dos seus pés, eu colocarei o chão, eu pisarei contigo. Quando as tuas forças acabarem, eu serei a tua força. Sou o teu Deus, te guio, te oriento. Mas você precisa bater na porta da misericórdia. Você precisa clamar, você precisa me invocar, você precisa deixar eu te guiar, eu te orientar, pois eu não vou invadir, você precisa me dar acesso. Assim como você dá acesso ao inimigo da tua alma, quando você vive a mentir, a enganar, a agir com violência, com altivez, com arrogância, com prepotência. Quando você deixa de liberar o perdão,
quando você fala palavrões, quando você se desvia e começa a irar e começa a ofender, você está dando liberdade e legalidade para os demônios e o espírito do diabo penetrar e andar e falar com você e te influenciar. Mas quando você bate na porta da misericórdia, a minha graça te alcança, o meu favor te alcança. Quando você se ajoelha, clamando ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Espírito Santo, quando você ora, quando você suplica, quando você intercede, quando você ama, você está dando espaço para que eu age na sua vida. E quando eu ajo, quando eu trabalho na tua vida, eu venho com milagres, com prodígios, sinais e maravilhas. Eu salvo a tua casa, eu salvo a tua vida. Eu te trago as minhas promessas, os meus sonhos, pois bem sei os caminhos que tenho para ti, os planos que eu tenho para ti. São planos de bênção, de salvação, de misericórdia, de bondade, de alegria. Eu transbordo dentro de ti o amor, a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, o domínio próprio. E faço você ser um homem melhor, uma mulher melhor, para o louvor da minha glória, para o louvor do meu nome. Pois eu quero te receber na minha glória. Eu não tenho prazer que você se perca. Não tenho prazer que você viva a pecar. Meu prazer é que você se arrependa dos seus pecados. Confesse, abandone, para que eu te aceite na minha glória e te chame de filhinhos, filho amado, filha amada. Assim eu quero te abençoar. Quero consagrar a tua vida. Para que tenhas paz, a minha paz. Aleluia. Pai, Senhor, aleluia. Eis-me aqui. Confesso todos os meus pecados, todas as minhas mazelas. Libero perdão para todos aqueles que têm me ofendido, me julgado, que têm estado de longe, sem saber o que sou diante de ti. Tu és o único que me sonda por dentro e por fora, que sabe como sou, como tenho me desviado do pecado, como tenho resistido ao diabo. E assim como tu disse na tua palavra, ele tem fugido de mim. Tem colocado o rabo entre as pernas e tem ido embora. Porque tu és o meu Deus, e somente a ti adorarei, somente a ti louvarei, somente a ti engrandecerei, somente a ti servirei. Pois nasci para te adorar. O propósito que me criaste foi para te servir. E quando me salvaste, plantaste a tua semente dentro de mim. E assim te louvarei, te glorificarei, te exaltarei, te engrandecerei pelo restante da minha vida. Aleluia. Essa é a minha declaração na manhã desse dia, 1º de abril de 2025. Vivi na prática da mentira por muito tempo. Vivi celebrando o 1º de abril por muito tempo. Mas hoje não. Não sou filho do diabo. Sou teu filho, Pai. Sou teu filho. Nasci da água e do Espírito. E o teu Espírito que flui em mim. A água viva do teu Santo Espírito. Espírito Santo. Oh, amigo Espírito Santo. Te amo. Aleluia. Te adoro, te glorifico, te exalto. E na beleza da tua santidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sou grato pelo perdão dos meus pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano de salvação e por todas as promessas contidas no teu livro sagrado, que tenho acessado de dia e de noite. E o meu prazer tem sido meditar na tua palavra. Santo, santo é o Senhor. E esse é o meu prazer. Em fé, antes de ontem, quando a garganta minha, por seta do inimigo, falhou, sem tomar
nenhum medicamento, nenhum analgésico, nenhum anti-inflamatório, nenhum antibactericida, sem tomar, sem usar nenhuma pastilha. Eu orei, pedi para orar, e aqui estou com a minha garganta, te adorando, te glorificando, porque eu coloquei a minha fé em ação. Porque é impossível chegar a Deus sem fé. E a minha fé alcançou o meu milagre. Aleluia. Ontem não te adorei, pois estava no processo, pois eu sabia que o Senhor iria me curar. E agora curado estou te adorando. Estou elevando a minha voz, gravando esse vídeo e dizendo que Tu és bom na minha vida. E esses passos de fé têm feito tanta diferença na minha vida. Gratidão, Pai. Gratidão, Espírito Santo. Gratidão, Senhor Jesus. Tu sabe que eu preciso da minha voz, pois no meu trabalho eu dependo dela. Tu sabe que eu preciso da minha voz, pois amo te adorar, amo te exaltar. E esses anos que tenho vivido, numa saúde que o Senhor tem colocado em minha carne, eu não sei por quanto tempo vai durar, mas enquanto eu puder ter essa saúde, eu te adorarei, te glorificarei, te exaltarei, te agradecerei. E falarei do teu amor, falarei das tuas maravilhas, dos teus sinais, falarei do teu plano de salvação, por onde me enviar, por onde me enviar. Esse é o meu prazer, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, e é assim que eu vou continuar, até quando o Senhor quiser, pois quem manda na minha vida é o Senhor. Eu não mando mais na minha vida, é o Senhor que manda. Quero profetizar cura, libertação, salvação, sinais, prodígios e maravilhas, no nome de Jesus. Você recebe essa palavra, diga amém, pois o Espírito Santo está comigo, pois a palavra de Deus está comigo, a unção está comigo neste momento, nessa hora. Então cele com amém e diga: Senhor Jesus, eu confesso todos os meus pecados, em nome de Jesus, dando honra e glória a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Mora em mim, promova em mim aquilo que queres promover, pois agora, daqui para frente, serei teu servo, serei tua serva, e quero viver em novidade de vida, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Eu sei os planos que tenho para você, filho meu, filha minha, são planos de bênção, não de maldição. São planos de salvação e não de perdição.